Nobres vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Boa noite. Boa noite. Iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária de 5 de junho de 2023. Solicito aos nobres vereadores que registrem suas presenças no sistema eletrônico desta Casa de Leis. Constatado o quórum suficiente sobre a proteção de Deus em nome da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário para que proceda com a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco em votação o pedido do nobre vereador Robson de Souza Andrade de Jesus. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e os contrários, que se levantem. Está aprovado o requerimento de dispensa de leitura da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e os contrários, que se levantem. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário para que proceda com a leitura do expediente. Projeto de lei número 33 de 2023, protocolado sob o número 0066 de 2023, autoria Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e da outras providências. Requerimento número 11 de 2023, autoria vereadores Túlio Benetton, Robson Souza Andrade de Jesus, Richard Civitella, Felipe Mota e Silva e João Batista da Silva, que requeremos ouvido plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Daniel Vieira, para que informe a esta Igreja Casa de Leis a possibilidade, dentro do quadro de serviços da Secretaria de Obras, para que seja feita a manutenção em nossas estradas rurais e na vegetação ao redor das mesmas, principalmente nos trechos onde transitam os ônibus escolares, uma vez que, a pedido de moradores que utilizam as referidas estradas, solicitaram esses serviços. Requerimento número 0012 de 2023, autoria vereador Robson Souza Andrade de Jesus, PTB. Requer ouvido plenário para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Daniel Vieira, para que informe a essa Igreja Casa de Leis, tendo em vista a reforma da atual sede da Secretaria de Agricultura de nossa cidade, qual foi o valor gasto em sua reforma, inclusive enviando cópia da planilha de gastos e notas fiscais de todo o processo. Requerimento número 0013 de 2023. Autoria todos os vereadores da Câmara Municipal de Jumirim. Requeremos ouvido plenário que seja consignado na ata dos trabalhos dessa sessão votos de pesar dirigidos à família da jovem senhora Aline Tonucci Mangueira. Solicitamos ainda que da manifestação desta casa seja oficiada a família enlutada. Moção número 005 de 2023. Protocolado sob o número 0068 de 2023. Autoria vereador Marconi de Jesus Santos, PV. Registramos moção de parabenização ao jovem Wilson Aristóteles Santini, o qual esteve no último dia 7 de maio de 2023, representando Jumirim na meia maratona Rio City Half Marathon, na cidade do Rio de Janeiro. Fica aqui o registro de parabenização pela iniciativa e por levar o nome de Jumirim para esse evento de grande porte em outro estado. É muito importante incentivarmos a prática esportiva e incentivar os atletas de nossa cidade. Terminado o expediente, a palavra está livre. Peço aos nobres vereadores que queiram fazer uso da palavra livre para que registrem-se no sistema eletrônico desta Casa de Leis. Não havendo inscritos para o uso da palavra livre, passaremos à nossa ordem do dia.
Projeto de Lei número 31 de 2023, protocolado sob o número 0061 de 2023, autoria Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração de referência dos vencimentos dos servidores municipais e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o projeto de lei 31/23, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei número 0033 de 2023, protocolado sob o número 0066 de 2023, autoria Poder Executivo, que dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o projeto de lei 33/23, autoria Poder Executivo. Requerimento número 0011 de 2023. Requeremos ouvido plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Daniel Vieira, para que informe a esta Igreja Casa de Leis a possibilidade, dentro do quadro de serviços da Secretaria de Obras, para que seja feita a manutenção em nossas estradas rurais e na vegetação ao redor das mesmas, principalmente nos trechos onde transitam os ônibus escolares, uma vez que, a pedido de moradores que utilizam as referidas estradas, solicitaram esses serviços. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o requerimento 11/23, autoria Túlio Benetton e demais vereadores. Requerimento número 12 de 2023. Requer ouvido plenário para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Daniel Vieira, para que informe a esta Igreja Casa de Leis, tendo em vista a reforma da atual sede da Secretaria de Agricultura de nossa cidade, qual foi o valor gasto em sua reforma, inclusive enviando cópia da planilha de gastos e notas fiscais de todo o processo. Está em discussão. Peço para discutir, presidente. Com a palavra, vereador Felipe Mota. Boa noite a todos. Boa noite. Analisando esse requerimento, também teve um mesmo requerimento da mesma natureza em uma outra sessão. Eu havia votado a favor num outro requerimento, mas com uma ressalva de que a gente tivesse, vereador, uma resposta sobre o requerimento que foi protocolado. Nesta mesma sessão, hoje vem esse requerimento pedindo sobre a cópia de um processo licitatório, né, de gastos da sede da Secretaria de Agricultura. Como eu tenho palavra, eu hoje não voto a favor, porque a gente não teve nenhuma resposta de outro requerimento dessa mesma natureza. Seria somente isso. Ainda em discussão. Peço para discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Robson. Nobre vereador, o que eu posso falar para o senhor? Eu não tenho obrigação de dar uma resposta nenhuma.
até onde eu sei, né, é de tomada desse vereador fiscalizar, peço, né, para fiscalizar. Então, acredito que o nobre vereador, na hora correta, vai ter a resposta, né. Senhor presidente, eu queria ressaltar aqui nessa Casa de Leis, só peço um minuto, senhor presidente, só para me procurar aqui, e já vou explanar ao senhor. Porque é complicado, né? Diz aqui no nosso regimento interno uma coisa e os vereadores fazem outra, né? Que a indicação do voto é só depois que já foi votado a matéria. Mas aí o vereador indica antes, né, induzindo até os outros a votarem da mesma forma. Então, senhor presidente, pela ordem, eu peço que o senhor faça-se cumprir, né, nos anais dessa casa aqui, os nossos pleitos aqui. O senhor concluiu? Ainda não, senhor presidente. Quando concluir, eu passo a palavra ao senhor. Para não ficar demorado, senhor presidente. Não, eu concedo, pode ficar à vontade. Tá ok. Aqui no nosso regimento interno, no artigo 127, né, da declaração de voto, fala que a declaração de voto far-se-á após a votação da matéria, por 3 minutos. Então, senhor presidente, se for para dar voto antes, induzindo, né, os outros nobres vereadores, a justificativa antes, tem que mudar esse parágrafo aqui, fazendo um favor. Está concluído, senhor presidente. A palavra ainda está aberta na discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, o vereador Maurício Bertola. Conforme o vereador Felipe mencionou, eu também citei na última vez que também tenho interesse. A gente está aprovando o projeto, então a gente tem interesse em saber. Está liberando que a prefeitura realize todo o processo e envie toda a documentação. Eu também tenho interesse em saber a conclusão. Nada de precisa ser escrito, não precisa ser nada, a gente queria saber. E, como eu mencionei, é um trabalho demorado, é um trabalho que envolve muitas pessoas. Você viu a quantidade de folhas que eles precisam estar entregando. Então, bom, finalizo. Somente isso, presidente. Obrigado. Ainda em discussão. Ninguém mais? Farei uso da palavra na discussão. Boa noite a todos. Cumprimento nosso vice-prefeito, nossos secretários aqui presentes hoje. Acho que já ficou bem explicado pelo Felipe. Eu faço das palavras do Felipe a minha. Com relação à questão de ordem incitada, não interpreto dessa maneira. Tanto é que não interpreto que, por vezes, nós, colegas, pedimos apoio de todos os colegas, sejam para aprovar ou rejeitar qualquer tipo de matéria. E a forma de que cada um vota é livre, e o voto só se traduz a partir do momento que ele é registrado no nosso sistema eletrônico. Se Vossa Excelência ainda
entender de maneira diferente, que impetre requerimento dirigido à presidência da Casa, que eu faço o parecer com relação à subjetividade do entendimento do referido artigo citado por Vossa Excelência. Com relação ao pedido de documento, com relação ao Maurício e o Felipe, eu acho que eles falaram tudo. Isso aqui não, eu entendo que eu não posso concordar com isso daqui. Isso aqui não é uma tolhida de documento. Muito pelo contrário. Aqui, aprovando isso aqui, a gente está fazendo com que funcionários da prefeitura, meus amigos funcionários que tanto se dedicam com um trabalho árduo para fazer uma licitação, para fazer uma tomada de preço, seja para o que for, eles param o que estão fazendo, que é atender a prefeitura, atender os anseios da população, para fazer juntada de documento. Logicamente que, quando estritamente necessário, é um mal necessário. Fiscalizar, como o senhor bem disse, é uma função do vereador. Mas, como eu também bem disse, todas as outras funções, como buscar verbas, também é. Faça com tanto afinco a busca de verba para o nosso povo, tanto quanto faz em fiscalizar. Mas o problema não seria esse. Seria a gente pedir um calhamaço de documento, esses documentos ir com a nossa aprovação, e a gente não tem um retorno. Com certeza o senhor está coberto de razões em falar que o senhor não é obrigado a passar nenhum retorno para a gente. Isso aí o senhor está coberto de razão, a legislação não o obriga. Portanto, eu entendo de uma outra forma. Independentemente da legislação obrigar ou não, há uma cordialidade entre os nobres. Então, eu não tenho como pegar, por exemplo, o processo da Praça que deu 3 volumes e mandar imprimir aqui 18 volumes. Então, eu entendo que, como o senhor foi autor e nós aprovamos, nada mais justo do que o senhor fazer a função como cordialidade de relator. Mas, se o senhor também não compartilha desse entendimento cordial com os demais colegas, eu acho que os colegas também é justo não compartilhar de fornecer aprovação para tanto, emprestar o seu nome para uma coisa que, de fato, eles não concordam. E nada tem a ver com barrar documento. Nada tem a ver. Porque o documento já é público, tem outros canais para se ver. Aqui, acho que todo mundo já entrou em contato para a prefeitura para pedir uma ou outra coisa. Eu nunca precisei pedir via requerimento. Mas o uso do seu instrumento é através de requerimento, é apreciado para o plenário, e aí a gente vê o resultado que dá. Senhor vereador, não conte comigo para nenhuma aprovação nesse sentido, enquanto eu não receber um feedback de todas aquelas, sei lá, 700 páginas que foram enviadas para o senhor, e que a gente não teve retorno nenhum, se está tudo errado, se está tudo certo. É trabalho de muita gente. Ficaram 5 funcionários por 3 dias coletando documento para Vossa Excelência. Então, eu acho que é nesse sentido. Está em votação. Está rejeitado o requerimento 1223, autoria Robson de Andrade. Requerimento número 13 de 2023. Requeremos, ouvido o plenário, seja consignado na ata dos trabalhos dessa sessão, votos de pesar dirigidos à família da jovem senhora Aline Tonucci Mangueira. Solicitamos ainda que na manifestação desta casa seja oficiada a família enlutada. Está em discussão.
Está em votação. Está aprovado o requerimento 13 de 2023. Moção 005 de 2023. Registramos moção de parabenização ao jovem Wilson Aristóteles Santini, o qual esteve no último dia 7 de maio de 2023, representando Jumirim na meia maratona Rio City Half Marathon, na cidade do Rio de Janeiro. Fica aqui o registro de parabenização pela iniciativa e por levar o nome de Jumirim para esse evento de grande porte em outro estado. É muito importante incentivarmos a prática esportiva e incentivar os atletas de nossa cidade. Está em discussão. Peço para discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marconi de Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite ao público presente, às duas secretárias, que faz presença aqui, ao vice-prefeito, muito boa noite. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet da sua casa. Fiz questão, senhor presidente, de fazer essa moção de parabenização ao jovem Wilson Aristóteles, conhecido carinhosamente como Branco, como assim o chamamos, porque precisamos incentivar os nossos atletas da nossa cidade, onde tem ele se empenhado, treinado, buscado representar a nossa cidade. Foi em São Paulo, e no dia 7 de maio esteve lá nessa meia maratona no Rio de Janeiro, e no seu coração levou a nossa pequena grande cidade Jumirim, e nas pontas dos seus pés, correndo com amor, representando a nossa querida Jumirim. Então aqui, meu brother, fica essa moção registrada por essa casa. Continue se dedicando, se esforçando, que você irá sempre além dos seus sonhos. Só depende de você, tá? Queria também aproveitar o ensejo dessa oportunidade, senhor presidente, e agradecer também ao proprietário da academia Box Fit, o senhor Giovanni Camilo, por estar sempre ali incentivando, apoiando a gente, né? Eu vi uma situação que eu fiquei comovido e vi o carinho e o amor daquele rapaz por um pai de família que estava sem condições, por ser um pai de família e estar ali só sustentando a sua casa, só ele, a sua esposa não está trabalhando, e ele não tem condições de bancar a mensalidade para o seu filho na academia, um jovem que está jogando futebol. E ele chegou para aquele jovem e falou, não é que me contaram, eu vi, pode vir treinar, você não vai pagar nada, e o tempo que você precisar, você ficará treinando aqui na academia até você arrumar um clube. E hoje esse jovem atleta está no comercial, foi efetivado, está disputando o Campeonato Paulista Sub-16, né? E parabéns, Giovanni, parabéns pela atitude, pois você sentiu na pele. Outrora você precisou e não teve esse incentivo. Hoje você pode, e eu parabenizo por essa tão grande e importante atitude. Só isso, senhor presidente. Ainda está em discussão. E as palavras do presidente? Com a palavra, vereador João Batista. Eu quero parabenizar o meu irmão, né? Nosso irmão, Marconi, pelo apoio, pela iniciativa desse parabéns que nós podemos dar para o nosso vizinho. Para mim, ele é vizinho de divisa de casa, né? E carinhosamente todo mundo chama ele de Branco. Então, pelo nome aqui, muitas pessoas não conhecem. Mas parabéns, que Deus abençoe você. E nós sentimos honrados por ser representado por você lá no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe muito e que esse exemplo seja seguido também, porque as pessoas seguem, as pessoas não, principalmente, né? As pessoas que não pensam direito seguem caminhos tortuosos que às vezes não tem nem chance de voltar para trás.
de fazer um retorno para voltar a buscar o caminho certo. E esse trabalho vosso é maravilhoso, agora ainda mais nosso irmão Marconde falando da atitude do Giovanni, que é um menino maravilhoso também, né? E também de uma consciência maravilhosa em auxiliar e dedicar e fazer pelas pessoas que precisam da gente. Parabéns, que Deus abençoe você e todos que incentivaram, que fizeram o trabalho que o Marconde fez, e que Deus abençoe a todos. Todos têm a resposta de Deus. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Maurício Bertola. Wilson, parabéns. É muito bacana você fazer esse investimento também, para a saúde, para a mente, é algo que incentiva as crianças que vêm também. É muito legal, continue e sempre evoluindo. E, Marconi, gostaria de assinar essa moção junto com você. Obrigado, presidente. Ainda em discussão. Para o uso da palavra, queria aí parabenizar o Wilson, o Branco. Queria também parabenizar o nosso colega e empresário Giovanni. É muito fácil quando o atleta estoura, ganha medalha, aparece na TV, aí acha um monte de parceiro. O duro é patrocinar, investir e acreditar na base, lá no começo, quando ele é conhecido só na nossa sociedade. Então, por isso que eu parabenizo tanto o Wilson como o Giovanni, e parabenizo também o Marconi por colocar essa moção e lembrar, é uma lembrança, essa moção passa a ser uma lembrança para o atleta. Gostaria também de assinar junto, se assim for possível. Está em votação. Está aprovado. Moção 05/2023, autoria vereador Marconi. Finalizada a ordem do dia, a palavra está livre para que os nobres vereadores façam suas considerações finais. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador João Batista. Senhor presidente, é somente para cumprimentar. Quando eu pedi a palavra, senhor presidente, eu não saudei os vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, dando, né, a sua parte, contribuindo também pela presença e, logicamente, acompanhando aqueles que estão lá em casa também pelas redes sociais. Uma boa noite a todos vocês e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra ainda está livre. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os nobres edis para a nossa próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 19 de junho de 2023, em seu horário regimental. Em nome de Deus e da democracia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.